Hoje vamos falar da teologia fundamental, que faz as bases da teologia, né? Ela diz o que são as bases da teologia, de onde os teólogos tiram a teologia, quais são as fontes e os métodos. Também é uma disciplina chamada metodologia teológica, que é como fazer e como estudar teologia. Nesses 10 dias, a gente propõe este caminho, começando a teologia fundamental, depois Sagrada Escritura, fazendo o caminho, né, pedagógico aí dos temas mais fundamentais, aqueles que, a nosso ver, são os mais fundamentais, para chegar nos últimos temas, nos temas mais difíceis, por último, né? O caminho mais lógico, mais fácil para se estudar. Bem, entrando já no tema, a teologia ela se divide basicamente em duas áreas: teologia bíblica e teologia sistemática. Teologia bíblica vai estudar os textos bíblicos, e a teologia sistemática faz esse trabalho com os tratados da teologia separadamente, né? E um deles é o que a gente vai falar hoje, a teologia fundamental. Por que eu falei dessa divisão? Porque muitos perguntam assim, o que se estuda na teologia? O que se estuda em um curso de teologia é a Bíblia? É somente a Bíblia? E é justamente isso que a gente vai ver na teologia fundamental. Onde estão as fontes da teologia? Isso vai diferir muito conforme a linha da teologia. A teologia católica vai buscar, obviamente, seu fundamento na Sagrada Escritura, mas ela entende que há também a Sagrada Tradição, tem também o magistério e tem outros chamados lugares teológicos de onde vai se buscar a teologia. A teologia fundamental, então, mostra esses fundamentos. O fundamento da teologia é a palavra de Deus, porque de onde tiramos o que sabemos sobre Deus? Teologia é o estudo sobre Deus. De onde sabemos o que a gente sabe sobre Deus? Foi o homem mesmo que descobriu? Algumas coisas sim, algumas coisas somente o próprio Deus pôde nos revelar. Então a teologia fundamental também trata da revelação. Teologia da revelação. A teologia católica é uma teologia revelada. Foi o próprio Deus quem ensinou. Aliás, nada mais óbvio ver que somente o próprio Deus pode falar com propriedade o que ele é, né? Nós não temos essa capacidade por nós mesmos de descobrir totalmente como Deus é, o que ele faz, do que ele é capaz. E algumas coisas, pela filosofia, pela razão, podemos alcançar, como a existência de Deus. Outras não. Os mistérios mais profundos de Deus, como a Trindade, enfim, outros mistérios que Deus nos revelou e por isso nós sabemos. Entrando então na teologia fundamental, a gente pode se perguntar quais os modelos de teologia fundamental que temos. Eu já disse que os católicos têm o seu fundamento na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição, que formam o conjunto, o depósito da fé, o conjunto da revelação. Uma não tem mais valor do que o outro, né? A tradição e a Sagrada Escritura têm o mesmo valor, porque ambas são a mesma coisa comunicada por veículos diferentes. A tradição é oral. A Sagrada Escritura foi cristalizada, foi escrita
durante os primeiros séculos, e a igreja recolheu esses textos escritos, que nada mais são do que a tradição oral, a mesma tradição oral que foi escrita, e formou-se então a Sagrada Escritura, né? Uma tradição escrita. Continuou-se a tradição oral, né? Basta pensar que a Bíblia não foi escrita desde o princípio. Jesus Cristo não escreveu. Alguns apóstolos não escreveram, mas esses apóstolos eles não ensinaram. Eles ensinaram, eles pregaram, eles foram martirizados, né? Somente João não foi martirizado. E onde estão os seus ensinamentos? Foi para o ouvido dos seus ouvintes, né? Daqueles que eles batizaram, daqueles que eles formaram comunidade e ensinaram. Então, a Sagrada Tradição é aquilo que Jesus ensinou os apóstolos e os apóstolos passaram adiante por meio da pregação. Essa pregação ocorreu com todos os apóstolos e com todos os sucessores, ocorre até hoje com os bispos, com o Papa, ininterruptamente. É o ensinamento oral de Deus mesmo, porque Deus falou por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo ensinou os apóstolos e os apóstolos ensinaram a seus sucessores, aos seus ouvintes, e assim vai passando de geração em geração, né? Tem um texto bíblico que fala: a fé vem pelo ouvido. A fé vem pelo ouvido, não pela Bíblia, como querem algumas denominações. Essa é uma grande diferença na teologia fundamental da Igreja Católica para outras teologias de outros ramos aí do cristianismo e até de outras religiões. Outras religiões também podem fazer uma teologia. Se elas acreditam em Deus, buscam estudar sobre Deus, de acordo com a sua religião, elas fazem certa teologia, bem diferente da nossa. Porque a nossa, temos certeza, temos provas, meio dos milagres, por exemplo, que é o próprio Deus que garante aquilo que está sendo ensinado, né? Então, a religião cristã católica é baseada em obras, principalmente, né? Deus falou, isso é um ato de Deus, é Deus que quis falar, Deus que falou, Deus que agiu no meio do povo, primeiro desde a criação, né? O fato de Deus criar é ele está se colocando em comunicação com os homens, com a sua obra. Depois ele vai se revelando aos poucos, né, na história de um povo, história de Israel. Chama Abraão, os patriarcas, Moisés, toda aquela história do Antigo Testamento é a autorrevelação de Deus. Por fim, quando, segundo lá a carta aos Hebreus, chegou à plenitude dos tempos, ou seja, um tempo em que o povo já estava suficientemente preparado para uma revelação mais ampla, mais definitiva, veio a encarnação de Jesus Cristo. E com a encarnação de Jesus Cristo, diz a Dei Verbum, diz o Catecismo, que encerrou-se o período da revelação, né? Encerrou-se toda a revelação. Não há mais nada a esperar, não há mais nada a ser revelado, né? A revelação pública terminou, a história da salvação está já desenhada e estamos agora, após Jesus Cristo, no tempo da igreja, nos preparando para a consumação da história, né? O fim dos tempos, quando então chegará ao fim, à plenitude, toda essa história de salvação, toda essa história de Deus que cria para entrar em contato com a sua criação, para se manifestar a sua criação, para se manifestar ao homem, né? Vamos falar em uma live mais para frente sobre a criação. Mas aqui já na teologia fundamental,
vemos que Deus age, Deus fala desde a criação. Aliás, a criação, já no princípio do catecismo, fala, é um dos meios de se reconhecer a Deus, né? Deus fala através da criação como? Através dos sinais da criação. Nós observamos as perfeições da criação, a ordem da criação, e, por meio da nossa razão, da nossa inteligência, descobrimos que há uma ordem superior, que a criação não foi feita por si mesma. Nada veio ao acaso. Né? Há uma ordem inteligente por trás da criação. Isso nos leva até o que chamamos Deus. Este caminho, esse raciocínio, não foi feito somente pelos cristãos. Já antes de Cristo, os gregos, filósofos, tiveram essa mesma experiência racional de descobrir a Deus. É o que o catecismo, a Dei Verbum também falam, né, da união entre fé e razão. A razão leva à fé e a fé ilumina a razão naquilo que a razão não pode alcançar. Né? A fé, então, tem esse duplo aspecto. A fé é algo que Deus dá e é algo que Deus espera uma resposta. Né? A fé é dada por Deus e nós devemos uma resposta. Cremos nisso que Deus revela ou não? Vamos viver de acordo com isso que Deus revela ou não? Então, esses são alguns dos fundamentos da teologia. A história da salvação, a autorrevelação de Deus, as obras de Deus, né? Deus que cria, Deus que se revela, Deus que age no meio do povo, Deus que escolhe o povo para dele formar um povo que seja sua descendência, sejam filhos de Deus. Né? Nós nos tornamos filhos de Deus através do único Filho que é Jesus Cristo, que nos incorpora a Ele através de sua igreja, através do batismo, através daquilo que Ele nos deixou. A teologia fundamental passou por um processo de desenvolvimento também. Há vários modelos de teologia fundamental. Aliás, esse nome teologia fundamental é muito recente. Vocês já podem ter ouvido falar em apologética. Apologética nada mais é do que um modelo de teologia fundamental. Apologia é defesa, né? Então, apologética é fazer a defesa ou a justificação da fé. Então, o que se estuda numa teologia fundamental de modelo mais apologético? Primeiro, o fenômeno religioso, né? Nós observamos que o ser humano é um ser religioso desde o princípio, em todas as civilizações, em todos os tempos, o homem procura a transcendência e acaba descobrindo a transcendência por meio da natureza, por meio da sua inteligência. É um meio que o próprio Deus deixou, né, de encontrarmos a Ele, de irmos até Ele. Depois estudamos as razões para crer em Deus, né? Deus de fato existe, como prová-lo? Por meio da razão podemos provar a existência de Deus, nesse modelo mais apologético. Santo Tomás fez isso por meio das 5 vias, que aliás ele pega dos gregos, né? Dos filósofos, de Aristóteles principalmente. Então, é possível chegar até Deus através da razão, mas temos ainda uma facilidade a mais. Temos a revelação de Deus. Deus revelou-se ao homem. E surge então o fenômeno da fé. Né? A esse Deus que se revela, devemos a Ele um assentimento de fé, de confiança, de crença. Né? Por que Deus não se revela assim, a cada um individualmente? Né? Porque isso seria, de certa forma, até uma violência ao homem. Né? Assim, eu seria praticamente obrigado a crer
numa tal manifestação. Então Deus dá um espaço, dá uma liberdade para que o homem creia por si mesmo, sem sofrer uma violência, né? Por meio de provas tão grandes, de que modo que nos coagiria a crer em Deus. Em seguida, nessa revelação, vem o ápice da revelação, que é Jesus Cristo, que prova ser Deus através das suas obras, das suas palavras e dos seus milagres, da sua própria vida, morte e ressurreição, né? Quem mais pode ressuscitar senão somente Deus? E a ele, então, devemos também essa fé, né? Devemos a crença em Deus, através da razão, em Jesus Cristo, através da fé, pelo que ele revelou aos apóstolos e pelo que os apóstolos nos deixaram até hoje. Em seguida, Jesus ressuscita e sobe aos céus. Acabou? Não. De certa forma, acabou aquilo que ele tinha para revelar, mas ele deixou sucessores, ele deixou uma continuação, que são os apóstolos, que é a igreja. Ele deixou uma igreja, uma estrutura visível, hierárquica, ordenada, humana, porém instruída pela vontade divina, capacitada pelo Espírito Santo e enriquecida com carismas, sobretudo o carisma da infalibilidade, porque pensa bem, ele deixaria os homens assim, a sua própria vontade, a sua própria força, continuar a sua mensagem, o seu evangelho? Os homens iriam com certeza falhar se não tivessem constantemente a ajuda do alto. Essa ajuda nós sabemos que é do Paráclito, que o Jesus Cristo deixou, manifestou, inclusive, em Pentecostes, mas que dirige a igreja naquilo que a gente chama do carisma da infalibilidade. Aquilo que a igreja ensina com a autoridade do Espírito Santo só pode ser infalível porque nós dependemos deste ensinamento, dependemos que esse ensinamento seja infalível. De outro modo, a gente estaria seguindo uma crença qualquer, uma crença inventada pelos homens, sujeita a erros. Então, aquilo que a igreja ensina de doutrina para a nossa salvação, para a nossa vida em vista do fim último, em vista da vida eterna, isto sim ela ensina com autoridade infalível, né? Jesus disse a Pedro, aliás, a festa que celebramos hoje, no dia que estamos gravando aqui, 22 de fevereiro, festa da Cátedra de Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, tudo o que ligares na terra será ligado no céu, tudo o que desligares na terra será desligado no céu, eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Isto ele garantiu aos apóstolos. Aos apóstolos. Não foi a cada um individualmente. Foi ao colégio dos 12 apóstolos e àqueles a quem eles dessem esse ministério, né, que a gente chama hoje de ordem. A ordem dos bispos, que são os sucessores dos apóstolos. Esse é o carisma da infalibilidade deixado por Cristo para que sua igreja subsistisse até o fim dos tempos. Ele não estaria até o fim dos tempos conosco, garantindo, ele disse, o Espírito Santo virá e ensinará toda a verdade. Como que o Espírito Santo ensina toda a verdade? Através da igreja, não é falando individualmente no ouvido de cada um. E não é também através da Bíblia, porque a Bíblia é a linguagem humana escrita, foi escrita algum tempo depois.
primeiro escrito da Bíblia, lá pelos anos 50, ou seja, 20 anos depois de Cristo, Paulo que começou a escrever os evangelhos, lá pelo ano 80, 90, só lá pelo ano 100 temos o Novo Testamento todo escrito, né? Precisamos, então, da igreja como garantia de que esses fundamentos de nossa fé, esses ensinamentos, fossem passados com essa certeza, né, a qual a gente dá o assentimento de fé, e com a certeza de que isso é verdade, de que isso que é ensinado é verdadeiro, né? Pois bem, falando agora um pouco da metodologia teológica, nós podemos falar de onde a teologia busca. Já falamos da tradição escrita, que é a Bíblia, e da tradição oral, que é a tradição da igreja, com o seu magistério, que é o serviço de interpretação da tradição, tanto oral quanto escrita. O magistério é aquele que interpreta, ensina, corrige. E então a teologia busca nessas fontes principais, que a gente chama de depósito da fé, mas há também outras fontes. Quais são essas outras fontes? Que a gente chama de lugares teológicos. A gente pode citar a liturgia, né? Desde o princípio, os apóstolos celebravam a fé, celebravam os sacramentos, criavam orações, hinos, com a finalidade de ensinar, né? Com a finalidade catequética. Então a liturgia é uma fonte de fé também, é uma fonte teológica. Podemos citar a patrística, que é o período inicial da igreja, os primeiros séculos. Por isso a gente chama de pais da igreja, aqueles pregadores, sejam bispos, padres ou até mesmo leigos, estudiosos, que ensinavam a fé, sobretudo por escrito, né? Deixaram escritos, que a gente conhece hoje como escritos patrísticos, e a ciência que estuda essa época e esses autores é chamada patrologia. Então, a patrística é um lugar teológico de onde a gente vai buscar ferramentas, a gente vai buscar subsídios para entender a fé, né? Porque esses pais da igreja ensinaram com certa autoridade aquilo que Jesus Cristo ensinou aos apóstolos, aquilo que está na Bíblia, né? Há muitos comentários aos evangelhos, à Bíblia inteira, por esses pais da igreja. E a vida de fé de toda a igreja, né? A vida de oração, né? A liturgia já disse, mas também a vida de oração é aquilo que mais recentemente convencionou se chamar de sensus fidelium, né? O senso sobrenatural da fé, da unanimidade dos fiéis. Isso ocorreu muito na história da igreja, quando, por exemplo, uma verdade de fé já era crida por toda a cristandade, já era crida por todos os cristãos, já era pregada por vários padres, bispos, e veio a igreja mais tarde confirmar essa doutrina. Por exemplo, a Assunção de Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, são dogmas proclamados mais recentemente, mas que desde o princípio os cristãos já acreditavam. Como que sabemos que acreditavam? Porque os pais da igreja falavam, porque temos textos falando, temos liturgias, temos orações, cânticos com esses temas, e a igreja nunca foi contra, pelo contrário, mas foi havendo um desenvolvimento, uma compreensão maior dessa verdade de fé, até o ponto de a igreja
proclamar solenemente este ensinamento como verdade de fé inquestionável, que a gente chama de dogma, né? Então, resumindo aqui, o que é então a teologia fundamental? A gente pode dizer que é o estudo dos fundamentos da fé, né, desde os fundamentos racionais até os fundamentos de método, como as fontes e as origens da teologia. Pode-se dizer também, alguns autores dizem que é um diálogo de fé com a cultura. Por que não? A fé perpassa toda a nossa vida, perpassa toda a nossa experiência de vida. Então, ela é iluminadora da nossa vida, da nossa cultura, da nossa sociedade. Então, a teologia fundamental tem esse papel também de fazer essa ponte, né? Como falar de fé, como falar de Deus nesta cultura, naquela cultura. É a teologia fundamental que vai pegar aí os fundamentos inabaláveis, ver o que pode ser adaptado, ver aquilo que pode ser melhor compreendido, desenvolvido ou não. É também um estudo crítico dos fundamentos dessa existência cristã. Enfim, eu vou abrir aqui, a gente está mais ou menos no meio do tempo máximo que a gente pode ter de live, que é 1 hora. Posso abrir para fazer perguntas também, quem quiser. Pode fazer aí no chat, como quiserem, que eu vou respondendo. Enquanto isso, eu queria comentar um pouco daquilo que eu considero o principal documento que fala da teologia fundamental. Um documento do Concílio Vaticano II chamado Dei Verbum. É uma constituição dogmática sobre a revelação. Dei Verbum, palavra de Deus. A revelação nada mais é do que a palavra de Deus. A Dei Verbum, ela sintetiza toda a teologia fundamental. Ela fala da revelação como essa fonte maior da nossa fé e, então, da nossa teologia católica. O que a gente chama de depósito da fé, onde a gente encontra a nossa fé, é a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição, né? Alguns falam do tripé, né? Que é a tradição, escritura e magistério. Mas, na verdade, somente tradição oral e Sagrada Escritura são fontes. Constituem as duas um só depósito de fé. Um só depósito da palavra de Deus. Então, onde está o que é a palavra de Deus? É aquilo que está na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição. O conteúdo de ambas é o mesmo. O conteúdo de ambas é a revelação. É aquilo que Deus ensinou. O que é o magistério? O magistério é o serviço de interpretação, o serviço que busca interpretar, ensinar, propagar, compreender melhor, corrigir os erros que, sobretudo, apareçam aí no ensinamento dessas verdades de fé. Então, eu recomendo a todos que sempre iniciem o estudo de teologia pela teologia fundamental, e o documento principal que temos para isso é a Constituição Dogmática Dei Verbum. Tá? O Catecismo da Igreja, esse atual, de 92, ele pega da Dei Verbum e de outros documentos também o mesmo esquema. Então, o esquema de estudo de teologia que eu proponho sempre, há 10 anos, é basicamente o mesmo esquema que segue o catecismo. Começa-se com uma teologia fundamental. Pegue o catecismo,
o prólogo dele, antes de entrar na primeira parte, fala da possibilidade de se conhecer a Deus através da razão, né? Se não me engano, o título é O Homem é Capaz de Deus. Depois é que vai entrar na fé propriamente dita, ou seja, na revelação, naquilo que foi revelado. Aí entra no credo. E no credo está toda aquela estrutura de teologia sistemática que nós estamos e vamos continuar estudando, né? Vai falar primeiro de Deus, né? Creio em Deus. Que Deus é esse? É um Deus que é Pai, que é todo-poderoso, que é Criador. Depois vai entrar no que a gente chama de antropologia teológica, que é a criação, né? E por que antropologia? Antropologia quer dizer sobre o homem. Porque a criação toda existe por causa do homem, né? O homem, o ápice da criação, é o centro de toda a criação. É uma linguagem que choca a muitos hoje, né? Mas um universo imenso desse, um mundo cheio de coisas desse, tudo para o homem, como é que é isso? Vamos falar mais sobre isso, mas a própria nomenclatura teológica já dá esse indício, né? O tratado que estuda a criação é chamado de antropologia teológica. Porque qual a finalidade de estudar sobre a criação? É saber como surgiu o mundo, como surgiram os dinossauros, os animais? Não. É saber como se chegou ao homem, né? A criação do homem. E tudo que existe foi criado para manifestar a glória de Deus e para servir ao homem e para que o homem administrasse, né? Dominasse, ou seja, fosse senhor de toda a criação. Administrador, aquele que cuida, né? Outros documentos também para estudar teologia fundamental, já citei a Dei Verbo e o Catecismo, o prólogo do Catecismo. Como a teologia fundamental fala das razões da fé, é muito importante estudar um pouco sobre a razão, o diálogo entre fé e razão. E temos, então, uma encíclica com esse nome, Fé e Razão, Fides et Ratio, de João Paulo II, especialmente os primeiros capítulos, que vai falar dessa ponte entre filosofia e teologia, entre fé e razão, razão e fé. Por isso também, por causa desse envolvimento da razão no estudo da teologia fundamental, é que se, sobretudo na formação dos padres, se pede para que haja um estudo de filosofia anterior à teologia, né? Mas nada mais é do que um preâmbulo da fé. Aliás, a teologia fundamental também estuda esses preâmbulos, o que vem antes da teologia. Por isso se estuda um pouco de filosofia, né? Hoje em dia, com este academicismo, né, essa cultura do diploma, das faculdades, a meu ver, se perdeu muito a qualidade do estudo teológico e filosófico, porque hoje se busca atender a currículos, atender a normas governamentais para emissão de diploma. Então, até mesmo os seminários caíram nessa, né? Então, lá os seminaristas estudando Kant, Heidegger e esse pessoal todo, perdendo de vista aquilo que é a função da filosofia dentro da teologia, né? Que é fazer os preâmbulos da fé. Mas não é aqui uma crítica para que não se estude essas filosofias, né? É preciso conhecer o mundo em que vivemos, as ideias que estão ao nosso redor, para ver o que é verdadeiro ou não e para combater os erros também,
né? A crítica que eu faço é que o modelo acadêmico não favorece a um estudo mais prático, mais concentrado, mais focado naquilo que é o essencial da formação sacerdotal e também da formação teológica, né? Hoje em dia temos cursos de teologia aí a rodo, à distância, nessas faculdades virtuais, mas que pouco ensinam sobre a fé, né? Às vezes se ensina muito enviesado por um tipo de teologia, outro tipo de teologia. Isso, aliás, é um tema que a gente poderia comentar aqui também, né? Se tudo isso que eu falei até agora é a teologia católica, por que se fala de teologia da libertação, teologia da mulher, teologia da Amazônia, teologia disso, teologia daquilo? Bem, aí é cada cabeça uma sentença, cada um querendo tirar uma mensagem para aquilo que ela considera importante. Acaba criando, então, ideologias dentro daquilo que deveria ser uma unidade, a unidade da fé católica, né? Mas há também aí justiça seja feita algumas divisões importantes. Assim como a gente fala teologia fundamental, podemos falar de uma teologia tomista, uma teologia franciscana, aquilo que esses autores falaram. Comentando, por exemplo, da teologia da libertação, o próprio cardeal Ratzinger e posteriormente o cardeal Miller falaram: bem, a teologia católica já é uma teologia libertadora. É possível fazer uma teologia sobre a libertação. É possível fazer uma teologia sobre os pobres. O que é errado, e aí quem apontou isso muito bem foi um próprio adepto da teologia de libertação que acabou se distanciando dos outros autores, o Clodovis Boff, irmão do famoso Leonardo Boff, que inclusive é um ótimo autor de teologia fundamental e metodologia teológica, tem até um grosso volume Teoria do Método Teológico, que eu sempre indico no meu curso, e às vezes alguns, por causa do nome Boff, acham que não vale a pena, mas é um ótimo autor de metodologia. Ele diz que o erro da teologia de libertação é um erro de fundamento, é um erro de teologia fundamental, é um erro de método teológico. Por quê? Ao invés de buscar fontes na revelação, ao invés de ter a sua fonte na palavra de Deus, vai fazer uma teologia tendo como fonte o pobre. É uma teologia a partir do pobre, segundo os próprios autores de teologia de libertação. Ora, teologia só pode ser a partir de Deus, a partir daquilo que ele revela, né? Queremos fazer uma reflexão teológica sobre os pobres, sobre a situação dos pobres, sobre a sua libertação, podemos fazer, mas desde que a fonte dessa teologia seja uma fonte teológica, uma fonte na palavra de Deus, tá? É isso que podemos dizer, que essas teologias disso, daquilo, podem ser feitas, desde que conservem um bom método teológico, desde que elas conservem as fontes da teologia, né? E que elas não reinventem a teologia. Aí já não seria mais teologia, mas seria uma revolução. Foi o que Lutero fez, foi o que
todos os revolucionários fizeram, né? Quiseram reinventar a revelação. Não, isso que Deus revelou e que a igreja está ensinando não está muito certo, não. Eu acho que é assim, eu vou ensinar assim agora. Saiu então daquilo que era o fundamento, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é provado ser verdadeiro através da própria revelação dos apóstolos, através da confirmação do magistério da igreja, através dos milagres que provam a doutrina da igreja, porque milagres só existem dentro da igreja católica, né? Não existe milagre comprovadamente milagre fora da igreja católica. Só a igreja católica chama os ateus, chama os médicos, chama os cientistas para averiguarem os fenômenos sobrenaturais e eles dizem, realmente isso não tem explicação natural, nossa ciência não é capaz de descrever o que aconteceu aqui, portanto, é bem possível que seja Deus o autor dessa façanha. Então é somente dentro da igreja que tem isso. Por isso, dizemos que é somente a igreja católica tem a verdadeira fé, tem a verdadeira teologia. Não é por soberba, mas é por provas, mas é por obrigatoriedade da razão. Admitimos que tudo leva a crermos na doutrina que a igreja ensina. Né? Não é possível dar um passo fora. Outro livro que também pode se considerar de teologia fundamental, né, é o livro do Ratzinger, Introdução ao Cristianismo. Né? É o livro lá da final da década de 60. É uma síntese. É uma síntese do credo. É como se fosse um catecismo mais... uma linguagem mais profunda, mais teológica, em que ele dá ali os preâmbulos da fé, é bastante filosófico também, bem profundo, como tudo que é Ratzinger, né? Um livro mais recente que nós lançamos na editora Martiria, mas que está esgotado, infelizmente, né? Editar livros é bem dispendioso, né? Você tem que fazer uma quantidade muito grande, às vezes não temos a capacidade de distribuir, de publicar, de fazer o marketing necessário, e as pessoas não se interessam muito também, então é difícil a gente reeditar esse livro, que é a Introdução ao Estudo dos Dogmas da Igreja Católica. Né? Então, como é uma introdução aos dogmas, acaba sendo um livro de teologia fundamental, né? Mostrar de onde vêm os dogmas da igreja. É pela vontade de um papa? Não. É por busca, por investigação destes fundamentos, dessas fontes que eu já citei, que a igreja chega ao ponto de admitir que tal verdade de fé é realmente verdade e não pode ser questionada por ninguém, porque já foi mais do que provada verdadeira. Isto que é um dogma, é uma verdade de fé solenemente declarada, de modo que os católicos têm a obrigação de acreditar. Bem, eu agradeço aí a participação do Léo, que informou o número do parágrafo do catecismo. Na verdade, é a da Dei Verbum, né? A relação entre tradição, escritura e magistério. A Dei Verbum é um documento bem curto, assim. É possível você ler ela em um dia. Recomendo que todos leiam. É uma leitura bastante proveitosa e te abre a mente para o estudo da teologia. Bem, a teologia é isso? Tem esses fundamentos? Então é realmente interessante. Eu quero estudar teologia a partir desses fundamentos, da Sagrada Escritura
da Sagrada Tradição e manter-me dentro da vigilância do magistério. Quero crer, quero ensinar, quero aprender tudo aquilo que o magistério afirma ser verdadeiro. Essa é a teologia fundamental que acreditamos. Na sequência de lives, falaremos então, entraremos nos primeiros temas da teologia sistemática, a sistematização da fé, e seguindo aí a estrutura do credo, descobrimos que é possível fazer uma teologia, na teologia fundamental, descobrimos um método teológico, que é buscar as fontes corretas. Então, qual é o objeto de estudo da teologia? É Deus mesmo. Temos aí as fontes, então vamos estudar sobre Deus. Quem é Deus? O que é Deus? Deus é um, Deus é três, Deus é unitrino. Como se dá isso? Estudamos então, a partir das fontes, a partir dos lugares teológicos, tudo o que podemos saber sobre Deus, sobre a Santíssima Trindade. Em seguida, estudamos o que Deus faz. Deus fez o universo inteiro. Estudamos então a criação, os relatos do Gênesis. Estudamos também a revelação, já acabamos de estudar, e vamos fazendo esse caminho. Deus é três, então estudamos sobre Jesus Cristo na Cristologia. Jesus Cristo deixou uma igreja, estudamos a eclesiologia, o que é a igreja, e assim vai. Propus também estudarmos, claro que bem rapidamente, um pouco de história da igreja. A história da igreja, assim como outras matérias, não é propriamente teologia, mas são matérias auxiliares. Dentro dessas matérias auxiliares, podemos citar, além da história da igreja, que é muito importante, o direito canônico, como se formaram as leis que regem as relações entre pessoas e instituições dentro da igreja. A pastoral, como a igreja atua no mundo, é uma disciplina auxiliar, não vamos adentrar nisso aqui. Enfim, há várias matérias que estudamos na teologia que não são propriamente teologia, mas que ajudam a teologia, Estudamos também, antes, preferencialmente da teologia ou junto com a teologia, a filosofia, que faz parte desses preâmbulos da fé, daquilo que nos ajuda a entender os mistérios da fé, e aquilo que ajuda também a sermos mais perspicazes no entendimento das coisas do mundo, para relacionarmos isso com o conhecimento de Deus. Tá? Então espero vocês aí nas próximas lives, em que adentraremos cada um destes tratados da teologia. Selecionei os 10 que considero principais, os 10 que a gente trabalha em nossos cursos. Lembrei aqui de outra matéria que não está aí no programa das lives, que é a Mariologia. Mariologia é uma teologia também, Teologia sobre Maria, seu papel, que está presente em todos os tratados. Da Trindade é possível falar de Maria, da criação é possível falar de Maria, e até a teologia, até a escatologia, sobre o fim dos tempos, é possível falar sobre Maria, ela que já está no céu de corpo e alma. A escatologia também, que vamos falar na última live, é um campo que está presente também em todos os outros, e é muito comum isso,
apesar de estudarmos separadamente as coisas para fins didáticos, todos os campos da teologia estão interrelacionados, interpenetrados uns nos outros, e é por isso que estudamos a teologia sistemática junto com a teologia bíblica, né? O teólogo não é propriamente um exegeta, mas é preciso consultar, estudar a Sagrada Escritura para fazer teologia, né? Não havendo nenhuma dúvida específica, eu vou me despedir de vocês e aguardá-los na próxima live. Quem se inscreveu no nosso Telegram ou na lista de e-mail vai receber esta gravação e as outras também. Quem não se inscreveu vai perder a live. Muito obrigado, boa noite a todos, até a próxima.